Imagens extraordinárias do que foi encontrado dentro de um dente de 2.500 anos pertencente ao Buda histórico estão circulando na internet. O que é verdadeiramente fascinante sobre este dente é a sarira, pequenas relíquias em forma de pérola que são mais duras que o diamante, embutidas em seu interior. Esta visão ampliada em 1000 vezes provavelmente o deixará sem fôlego. O edifício multiestruturado de madeira mais antigo e mais alto do mundo, chamado de Jet, foi construído em 1056 no condado de Yingyi, província de Shanxi, China, e resistiu ao teste do tempo. Este pagode, construído segundo métodos tradicionais de construção, é inteiramente feito de madeira e foi montado sem a utilização de pregos ou parafusos. Ao longo dos séculos, ela resistiu a inúmeros terremotos, batalhas e relâmpagos, e ainda está de pé, um feito impressionante e estranho considerando o número de estruturas ao redor que desabaram e ruíram com o tempo. Alguns atribuíram sua permanência e resistência às misteriosas e sagradas relíquias que o pagode protege dentro de suas paredes. Em 1974, quando o pagode de 221 pés de altura passou por reparos, uma descoberta incomum lançou alguma luz sobre o possível motivo de sua construção e como essa estrutura antiga recebeu seu nome. 2 dentes que pertenciam ao Buda Shakyamuni, que andou em nossa terra há cerca de 2.500 anos atrás, foram descobertos em seu interior. Existem apenas 7 dentes pertencentes a Buda em todo o mundo. Desde a Revolução Cultural de Mao Tse-tung no movimento sociopolítico lançado em 1966 e terminado em 1976, causou a destruição de muitos tesouros inestimáveis. É milagroso que os dentes de Buda não tenham sido confiscados ou destruídos. Depois de descobertos, os dentes foram enviados para um laboratório administrado por um dos associados globais da American Gene Society localizado em Antuérpia, na Bélgica. Ao examinar as relíquias, uma equipe de especialistas concluiu que a matéria encontrada incrustada em um dos dentes não era proveniente da Terra. Tal matéria surreal é conhecida como sarira. Geralmente é encontrada entre as cinzas de mestres espirituais budistas, uma vez que não podem ser destruídas pelo fogo nas fornalhas de cremação. Esta substância brilhante foi encontrada em várias cores e pode se assemelhar a pérolas ou seixos de vidro brilhantes. O Dr. Galbin, da equipe de especialistas que analisou os dentes de Buda, começou seu exame colocando a relíquia sob água e, em seguida, tentou escrever com um lápis em sua superfície. Posteriormente, ele descobriu que a relíquia não apresentava vestígios de marcas de lápis. Então o Dr. Gal mergulhou o lápis na tinta e começou a desenhar mais uma vez as linhas na relíquia. Quando olhou ao microscópio, viu que as linhas de tinta revelaram várias pequenas pérolas esféricas. Depois de ampliar o sarira 1000 vezes sob um microscópio eletrônico, o médico viu que se assemelhava a 5 Budas sentados, 4 deles cercando um Buda maior no meio. Como se isso não fosse misterioso o suficiente, os testes de laboratório revelaram descobertas ainda mais incomuns. Embora tenha sido determinado que o dente remonta a 2.500 anos atrás, o Dr. Galbin descobriu que as numerosas sariras embutidas no dente têm mais de 3 bilhões de anos. Um medidor de condutividade térmica também foi usado para testar o sarira. Os resultados mostram que o sarira apresenta uma extraordinária condutividade térmica de 1.2.600 watts por metro Kelvin. Para tentar colocar isso em perspectiva, foi provado que os diamantes têm a maior condutividade térmica, que é equivalente a 1.000 watts por metro Kelvin em temperaturas superiores a 100 K. As sariras encontradas no dente de Buda possuem maior condutividade térmica do que a dos diamantes. Um teste de pressão de 2000 T também foi realizado para analisar o quão suscetíveis à grafitização as sariras eram. Isso significa que a equipe de especialistas observou se havia alguma degradação na microestrutura do material após a realização do teste de pressão. Foi determinado que a sarira permaneceu completamente intacta. A equipe de especialistas confirmou que essas sariras são o material mais duro encontrado na Terra, o que os leva a afirmar que são virtualmente indestrutíveis. Surpreendentemente, a matéria sobrenatural que compõe os sariras não pode ser encontrada na Terra, e nem é um material que os humanos possam produzir com equipamentos modernos. O teor de carbono orgânico na composição química do diamante é de 99,98% e, dos vários minerais da natureza, esta é a única substância composta por um único elemento, explicou o Dr. Gal. Ela acrescentou que existem dezenas de milhões de diferentes tipos de cristais, naturais ou artificiais, e eles podem ser divididos em 7 categorias.
A sarira pertence à categoria dos cristalinos que apresentam um sistema de cristais hexagonais. Mais de 50 anos atrás, uma nova forma de diamante com uma estrutura hexagonal, mais tarde chamada de lonsdaleita pela cristalógrafa Dan Kathleen Lonsdale, foi descoberta em um meteorito que caiu no norte do Arizona. Por meio de uma série de testes, o Dr. Gao descobriu que a estrutura da sarira encontrada no dente de Buda pode ser semelhante à do lonsdaleita. Esta hipótese ainda não foi verificada e exigirá mais testes. Os sariras foram submetidos a um exame mais minucioso, incluindo um teste de infravermelho, e confirmou que não foram feitos por mãos humanas. A composição dos sariras foi determinada em 98,07% de carbono, com o restante compreendendo enxofre, zinco, antimônio e telúrio. Após o exame, o Dr. Gao não pôde deixar de exclamar: "É incrível demais! Inacreditável! Essas relíquias são tesouros inestimáveis", concluiu o especialista. Quando questionado sobre uma avaliação de seu valor monetário, o Dr. Gao afirmou que não há como determinar o preço de um tesouro tão valioso e inestimável. Ele mencionou que se uma indicação de preço realmente tivesse que ser adicionada, ela afirmou que cada sarira esférica individual poderia render até uns 25 milhões de dólares.